Este é mais um episódio do podcast Petit Gâteau. E aí, Raquel, como é que você tá? Tudo bom? Vamos fofocar? Vamos fofocar! Porque o episódio de hoje é sobre fofoca. Mas aí que tá, né? A gente vai fofocar para as pessoas ouvirem ou a gente vai debater sobre fofocas, o que é uma fofoca, Os dois. tipos de fofoca, as duas coisas? É. Tá. Só tem que tomar cuidado pra não revelar nomes, Nossa, né? tem uma Porque menina, Luca. depois você me conta o nome de quem é. Tá. Vocês gostam de fofoca? Assim, eu fico me perguntando quem é que não gosta, gente. Porque Quem eu acho é o que... assunto da fofoca? Mas até quem é o assunto da fofoca não gosta da fofoca sobre ele. Mas gosta de fofocar dos outros. Não é possível que exista um ser humano que não goste de fofocar sobre outro. Eu conheço. Você conhece? Sim. Mas essa pessoa, ela alega o quê, gente? Tipo, que ela não gosta porque ela é uma Ela pessoa fala, muito tipo, séria. leva isso ao quê? Ficar falando dos outros. Ah, ser legal, divertido. É, eu acho que assim, a gente faz amizade quando a gente encontra uma pessoa em comum pra falar mal. Tipo assim, eu acho que quando você encontra Fofoca alguém... é falar mal? É uma boa pergunta. Fofoca é falar mal? Fofoca é comentar sobre outra pessoa e aí nesse comentário você julga. E aí você diz o que você faria no lugar da pessoa. Então não necessariamente é falar mal, mas falar mal de alguém une as pessoas, eu acho. Quando a gente tem ódios em comum. Aquela que vai levar pro lado da sociologia. Assunto sério. Ah. Associam a fofoca às mulheres. É. Só que isso vem de uma cultura patriarcal. Ai, Raquel. Não, mas é sério. Não, falando sério agora. Tá. É porque os homens não queriam que as mulheres trocassem informação. Então, assim, o que os homens faziam com essas mulheres dentro de suas casas, você não trocava essa informação com uma outra mulher. Uhum. Então, você não tinha como saber se aquela mulher também estava passando pela mesma coisa Sim. que você estava passando. Sim, Então, fofoca era ruim. sim. Fofoca era proibido. Fofoca é mal visto da mulher que faz fofoca, entendeu? Aham. Então, é a sociedade patriarcal impedindo que a gente troque informações. Então, fofoca é uma troca de informações. É interessante você dizer isso, porque eu já ia comentar isso aqui, que foi difícil achar um desenho, uma fotinho, pra colocar como capa do episódio. Por quê? Porque quando eu digitava fofoca, desenho, num banco de imagem, era só mulher. E eu queria uma foto que fosse, sei lá, no mínimo 2 pessoas, enfim, tipo, um homem e uma mulher, enfim. E foi muito difícil. E aí eu acabei achando uma de 2 homens, vocês que estão aí assistindo, vocês já estão vendo o desenho do ícone do Petit Gâteau, que são 2 homens, um falando na orelha do outro, e justamente por conta disso. E quando eu tava procurando a imagem, eu pensei nisso, eu falei, gente, como a fofoca é associada à mulher, né? E, curiosamente, a pessoa mais fofoqueira que eu conheço é um homem. Não sou eu, né? Na verdade, não é você. Não sou eu sei quem Não. é. E é hétero. Então, Olha assim, só. branco, Porque eu também ia falar cis. isso, né? A fofoca é associada à mulher e a viado, assim. O gay Sim. que gosta de fofoca, o gay que cresce assistindo a programa de fofoca com a avó. Eu fui esse gay que cresci vendo Silva Popovic, Casos de Família, tudo com a minha avó, Sônia Abrão. Que são esses programas de fofoca que constituíram aí a base do que eu sou hoje. E estou aqui fazendo um podcast sobre fofoca. Mas, como tudo no nosso podcast, parte de uma caixinha de perguntas que eu coloquei no nosso Instagram, que você pode seguir, que é @petitgâteaupodcast. Siga lá, gente, curte, compartilha com seus amigos. Tô bem blogueirinho. Ou o meu Instagram, @DanielBartolomeu com TH. Ou melhor que isso, avalia no podcast que você escuta. Dá estrelinha. Comenta segue, no negócio. Tem como você avaliar, dependendo da plataforma que você escuta. Isso. Compartilha com um amiguinho. Você que faz stories, fala, nossa, tô ouvindo isso aqui. Que é super legal, ouve também. Ou
uma indireta pra uma pessoa fofoqueira, falando, nossa, eu tô ouvindo isso aqui, lembrei de tanta você. gente. Então, a caixinha de pergunta foi: falemos sobre fofoca. Você se considera fofoqueiro? Que tipo de fofoca você mais gosta de saber? Costuma passar as coisas que ouve adiante? Que tipo de fofoca você evita por achar perigosa? Já foi vítima de comentários maldosos? Compartilha com a gente por aqui ou por DM, toda a identidade será preservada. E aí, pessoas se sentiram... Achei que você ia falar. E aí, a minha irmã, Não. que se chama... Não. E aí... Um monte de pessoas responderam, algumas compartilharam fofocas, eu fiquei até bem feliz com isso, porque eu adoro que me contem as coisas para eu comentar. Podem ficar tranquilos, não vou revelar nomes. Eu gosto de dar palpite, eu gosto de dar conselho, eu sou um bom conselheiro, Raquel. Eu sou. É mesmo? Eu sou. Aquele que vai afinando a voz. Sou fofoqueiro, sim. Fofoqueiro não, sou um bom conselheiro. What file, viu? Tá, vamos lá. Uma pessoa, não vou dizer agora se é homem ou mulher, tá? Diferente das outras vezes. Uma pessoa respondeu assim: eu amo, em caixa alta, uma fofoca. Deixa eu ver quem Se for da família, é ainda melhor. Nossa. E aí, eu comecei já, né, a ficar assim... Porque como eu conheço essa pessoa e eu conheço um pouco da família dela, eu fiquei, quais fofocas devem ter nessa família? Mas aí isso me fez pensar nas fofocas da minha família, que claramente eu não vou dizer aqui, mas que tem algumas que eu não sei se é verdade, se é mentira. Mas, por exemplo, eu vou contar uma aqui rapidinho, tá? Tinha uma pessoa na minha família que já faleceu, que não, quem ouviu o último episódio sobre superstição catou a referência. Não. Mas uma pessoa da minha família que morreu já, bem antigo, tá? Uma pessoa morreu bem velhinha. E existia uma fofoca sobre essa pessoa que eu fiquei sabendo por uma outra tia minha que era muito fofoqueira, que essa pessoa teve um filho ou uma filha fora do casamento e que babado. A criança nunca soube que não era filho do pai, né? Eu vou dizer que foi a mãe que não contou, obviamente, porque também é a mãe que teve o filho, a garota não era filha do pai dela. E aí tinha um negócio que todo ano ela levava o filho ou a filha numa igreja e o pai era sempre no dia do aniversário da criança. O pai biológico ia e ficava assistindo, ficava vendo de longe a filha. E uma coisa meio de novela, né? Uma coisa meio de novela. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo dessa fofoca... Você queria ir na igreja pra saber quem era? Não, porque era uma fofoca antiga, de pessoas que já eram bem velhas, assim. E que parece que teve uma vez que levou lá e o pai já não foi. Então aí não sabe se o cara morreu, enfim. Mas aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque... por mais que eu me considere uma pessoa fofoqueira, eu não conheço muitas fofocas da minha família. Essa, por exemplo, eu acho que é uma das únicas que eu tô me lembrando agora, e que na época que eu soube, não que tenha me chocado, mas eu fiquei pensando assim, gente, essas coisas acontecem com a minha família, com as pessoas que eu conheço, que estão aqui convivendo comigo. E aí isso meio que foi uma porta para que eu começasse a pensar e olhar para as pessoas com outros olhos, do tipo, que histórias você esconde, entendeu? O que está por detrás da sua máscara social? E aí eu acho que, sei lá, isso caiu em mim, que quando eu soube disso eu era relativamente, não criança, mas já assim, meio adolescente e tudo. Mas isso caiu pra mim como, olha como é que essas histórias acontecem, assim. Você sabe de histórias, não precisa dizer, mas da sua família, de pessoas da sua família? Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, ou a minha mãe e minha tia, falavam de uma história que eu não entendia. E quando eu perguntava, falavam, isso não é coisa pra criança. E aí, quando eu fui passar as férias na casa da minha prima, e eu adorava passar as férias lá, porque minha tia não me tratava como criança. Então, ela me contava as coisas como se fosse adulta. E ela me contou a fofoca toda da família. Que aí o marido me emprestou dinheiro, e aí não sei o que, blá blá blá. E eu fiquei, meu Deus, olha. Então era isso que eles ficavam falando e eu não entendia. Então eu lembro disso. Eu deveria ter uns 12 anos, 11 anos. E eu me senti, não pela fofoca de agora eu sei, mas de
estão compartilhando essa informação comigo, então Sim. eu não sou mais criança. Você não é mais criança, você... Eles estão me tratando como alguém que pode saber. Aham. Então não é Que mais tem maturidade pra que tem isso. maturidade pra isso. E eu lembro disso, do lugar, de estar sentada. Sim. E eu lembro há pouco tempo eu comentei isso com a minha mãe. É engraçado assim, né? Porque aí eu fico pensando, eu criança, tipo, eu sempre gostei de fofoca, eu sempre gostei de ouvir. Não é que eu sempre tenha gostado de fofoca. Eu sempre fui aquela criança que gostava de ficar perto de adulto, ouvindo conversa de adulto. Então, eu acabava ouvindo fofocas porque eu tava ali naquele meio já e eu me identificava ali. Eu nunca gostei de ficar brincando com as outras crianças. Quando eu ia pra uma festa, eu nunca gostei, sei lá, de animador de festa. Eu gostava de ficar na mesa conversando com os adultos ou ouvindo a conversa deles. Então, eu acho que eu fui entender depois, ou fui nomear isso como fofoca depois, sabe? Porque na minha cabeça sempre foi uma coisa do tipo conversa de adulto, tipo comentadas dos outros, de quem, sei lá, quem casou, quem tava grávido, quem sabe? Ouvir aquele papo ali de adulto. Então, pra mim sempre funcionou nesse lugar. Agora, claro, quando eu fiz o meu grupo de amigos, quando eu comecei a sair mais, aí realmente foi a época da minha vida mais cheia de fofocas. Época de boate, época de namoro, entendeu? Que aí ficava sabendo quem tava ficando com quem traiu quem, que não sei o quê, e aí ia pra boate, via as mesmas pessoas, tinha rede social. Eu ia pra uma festa que depois da festa, no dia seguinte da festa, sempre tinha uma comunidade no Orkut, na época, sobre, quem viu fulano, que não sei o quê, e ali rolava uma fofoca, tipo, você via quem tava afim de quem, que não sei o quê. Foi a época da minha vida mais rica de fofoca, foi a época da faculdade que calhava com a época de boate. Agora eu lembrei do Orkut, que tinha a parte de depoimento, que aí você fofocava. Você fofocava quem mandava depoimento pra quem. E pedia. Não, o depoimento, você mandava e falava assim, não publica. Pra que pessoa, ali era fofoca. Porque se você escrevesse no scrapbook da pessoa, Exato. era tipo escrever no feed da pessoa, todo mundo ia ler. Então a gente mandava como se fosse uma coisa como se fosse pessoal, uma DM, uma mensagem direta. Mas falava pra pessoa não publicar, porque ali era... Os primórdios das redes sociais. Exatamente. No coisa. Outra resposta da caixinha de pergunta. Sim. Sim. Só rapidinho, porque senão eu vou esquecer. Eu não tinha isso na minha família, de eles ficarem fofocando. E você tá ali e eu tá ouvindo. Ali. E eu lembro muito da minha mãe falando, o que acontece aqui em casa não se fala. E eu lembro das coleguinhas falando, não, porque minha mãe, porque meu pai, e eu ficar quieta pensando, não é pra eu falar. Sim. Então eu lembro de eu não fofocar. Não se comentam coisas de casa. Sim. Fica em casa. Então minha mãe, ela segurava, tipo, não se fofoca, porque criança, né, fala Sim. tudo. E eu lembro também que tinha uma menininha da rua, e ela foi lá pra casa... Já deveria ter uns 15 anos, mas era uma criancinha. Aquela coisa, né? Tipo, tinha boneca, enfim. E aí a criança contava tudo que acontecia lá em casa. Gente... A avó contou pra gente, tipo... ela contou que seu pai tava de cueca. E não era cueca, era só uma canção com blusa, sabe? Mas eu fiquei, meu Deus do céu! Isso me lembrou uma vez, assim, a minha casa era muito grande, minha casa de infância, assim, muito grande mesmo. Sei lá, não sei nem quantos quartos tinham naquela casa, era uma casa imensa, tinha, sei lá, 4 banheiros, era um negócio assim... Gente! Mas enfim, a casa não era nem do meu pai nem da minha mãe, era dos meus avós. Mas enfim, fofocas de família. Fofocas. Meu pai e a mãe a gente morava lá e a casa não era nem nossa, mas enfim... E aí eu, criança, cresci naquela casa que todo fim de semana era cheio de gente, assim, todo mundo da minha família praticamente ia pra lá. Tinha eles faziam um negócio, se organizavam, que era o Bar Amizade. Aí mandavam fazer camisa, as pessoas iam pra lá pra beber, que não sei o quê. Meu pai e minha mãe eram sempre muito farreiros, assim. E eu lembro uma vez que foi uma amiguinha minha da escola. Porque também na minha rua tinha uma moça que botava uma barraquinha de cachorro-quente e ficavam todos os vizinhos ali conversando, bebendo e tudo. Tinha outras crianças e tinha uma garota que era da minha escola, por sinal. E a minha casa ficava sempre aberta porque tinha um jardim assim na frente, as crianças ficavam ali brincando. Essa menina entrou na minha casa e a minha família, e eu até hoje, a gente sempre falou muito palavrão. Assim, não é que a gente fale muito palavrão, a gente sempre foi muito, sei lá, meio
descaralhado Desbocado. com relação a isso, sabe? Nunca foi um tabu pra mim, eu nunca vi minha mãe brigando comigo. Ai, Daniel, você não pode falar Nossa, minha palavrão, mãe eu briga criança. até hoje. Nossa, eu cresci assim com muita liberdade com esse sentido. E aí essa menina da minha sala ficou ali brincando, que não sei o quê. Eu nem convidei ela tava simplesmente ali na rua, mas tava todo mundo brincando e entrou na minha casa. Aí eu sei que no dia seguinte, na escola, tá todo mundo assim, a gente no meio da sala. Aí eu não sei se a professora, eu acho que eu tava no CA ainda, tipo, classe de alfabetização, CA, né? Primeiro ano. E eu lembro que a professora... Não é mais CA, há muito tempo. Enfim, e aí a professora acho que perguntou alguma coisa, o que vocês fizeram no fim de semana? Sei lá. Eu sei que essa garota levantou a mão diante da sala inteira e falou: ai, professora, eu fui na casa do Daniel, na casa dele todo mundo fala palavrão. Cara, eu fiquei com ódio daquela garota, o nome dela era Joyce. Eu tenho até um rancinho de pessoas que se chamam Joyce por conta dessa garota. Ela foi a primeira Joyce, filha da puta da minha vida. Cara, eu fiquei com ódio dela. Ela foi na minha casa. Se você é a Joyce estiver ouvindo, Se você é a beijo. Joyce que tá ouvindo... Enfim. Ela foi na minha casa, sem eu convidar. Ela tava simplesmente na rua com as outras crianças. Brincou no meu jardim. Entrou na minha casa. E veio falar mal pra minha sala inteira e pra professora. E eu lembro que a professora virou... Ainda teceu um comentário. A filha da puta professora, tia Valéria, se você tá me ouvindo, tia Valéria, te odeio. Ainda comentou assim, nossa, que mau gosto. Nossa, Não é uma... mau gosto? Fala palavrão. Então assim, tia Valéria, vai se fuder você e a Joyce, eu falo palavrão pra caralho sim. Vai todo mundo tomar no cu. Mas enfim, fui vítima de fofoca, tá vendo? Da Joyce. Aí uma pessoa comentou aqui, sim, amo fofoca, principalmente da minha profissão e de babado. De gente famosa ou pseudo-famosa. E sim, já me ferraram muito com fofoca ou criação de uma ideia sobre mim que me gerou problema. Quem é essa pessoa? Qual a profissão? Jornalista? Não vou dizer. Ah, tá. Mas isso me fez pensar na... Me conta depois. Conta. Tá. Mas isso me fez pensar nas minhas profissões, né? Eu sou professor, dublador e circulo por ambientes em que rolam muita fofoca. E é perigoso, né? O ambiente profissional, a fofoca no ambiente profissional, muito mais do que no ambiente familiar, eu acho. Antes de a gente entrar pra esse lugar de fofoca profissional, eu preciso dizer que eu lembro muito disso. Eu fui para uma excursão para São Paulo, no Museu de Língua Portuguesa. De escola, não? Não. Tá, excursão... Aí é que tá, era uma excursão que uma amiga da minha mãe fez com as amigas. Tá. E eu fui. Só que essa amiga da minha mãe era diretora. E as amigas eram professoras. E foi a primeira... Eu tava no início da faculdade. Se não foi primeiro ano, era segundo ano da faculdade. Então, assim, eu sempre estive no lugar de aluna. Até então, não tinha tido lugar de professora. E elas fofocam dos alunos. E eu fiquei tão chocada na época. Elas fofocando e eu fiquei, gente, a gente não faz ideia que esses professores fofocam da gente. Que era uma coisa, tipo, não, e você viu fulana, começou a sentar do lado de ciclano, com certeza daqui a pouco estão namorando. E eu fiquei assim, gente, hoje em dia eu sou professora, eu gostaria de dizer, queridos alunos, alunas e alunos, falamos sim sobre vocês. Então, sim, a gente assim fofoca. como vocês falam da gente. Até Sim. porque eu lembro que quando eu era aluno da Faculdade de Letras, por exemplo, tinha a comunidade da Faculdade de Letras no Orkut. Sim. E era uma época em que eu acho que não tinha ainda muitos professores ali, sei lá. Eu sei que tinha um tópico todo início de semestre que era... Eu entrei. Bons professores ou maus professores. Então, com quem você puxa a matéria tal? E aí tinham alunos que faziam, assim, verdadeiros dossiês sobre os professores. eu lembro. Fulana de tal é bom por causa disso, disso e disso. Ciclano é ruim por causa disso, disso e disso. Até que chegou o momento que os professores começaram a ter rede social e começaram a comentar. Mas assim, alunos falam de professores, então é óbvio que nós, professores, falamos de alunos. Agora, aí que tá, né? A gente comenta coisas que se passam em sala de aula... E sempre, porque a fofoca sempre tem dois lados, né? Tem aquela fofoca que é um simples comentário ou uma fofoca boa. E tem a fofoca do falar mal. Eu faço as duas. Eu acho... Não, porque é isso. Eu acho que ainda tem uma terceira. Que é a fofoca do... Quero que você se foda. Ah, sim. Então tem uma malícia nessa fofoca, Sim. que é assim, a pessoa ela faz a fofoca querendo que você fale alguma coisa que vai te comprometer. Querendo extrair o pior.
Exatamente. E querendo extrair o pior para colher informações para depois jogar aquilo contra você. Exatamente. Porque assim, uma coisa é você fofocar e você não diz fontes. Sabe, você tem isso de fofoca, cara, nem te conto. Sim. E você nem pergunta como é que você... É isso. Mas quem te contou isso? Não. Fontes, vozes da minha cabeça. É isso. Agora, tem gente que joga a informação, jogou. Ai, nomes vindo, tantos nomes vindo, mas não precisa nem dizer o nome, porque só o nosso olhar, assim, a gente já sabe. Exato. E provavelmente essa pessoa é tão fofoqueira... que vai ouvir. Que com certeza está ouvindo. Então... Beijo pra você que está ouvindo e é de você mesmo. Então, assim, tem essa pessoa que faz essa fofoca... Por exemplo, que joga assim, gente, vocês viram tal coisa? Aí você fala, nossa, vi, ou não. Aí a pessoa conta e fala assim, o que vocês acham? E aí espera pra ver aí o que você vai falar. Mas por quê? Aí quando você vê, só você tá falando. Você tá falando. E a pessoa não. E aí você fica... E aí você dá a informação, aí a pessoa... Mas quem te contou? Mas, isso eu não sabia. E aí passa um tempo... Chega alguém falando, nossa, fulano me contou que você... Então, essa pessoa é problemática. Essa é a fofoca perigosa. Essa é a fofoca. Essa é a pessoa perigosa. Essa é a pessoa perigosa. Porque ela não tá fazendo a fofoca pela fofoca. Ela não tá fazendo pela informação, a troca de informação. Ela tá querendo ali semear a discórdia. Sim. E essa pessoa que eu tô pensando, que você conhece, ela já fofocou sobre mim. Olha. E como é que você descobriu? Porque quem te contou? Tinha uma amiga minha, e essa pessoa não fazia ideia da improbabilidade da pessoa que estava perto fosse minha amiga. Saber de você que te conhecia. E aí me mandou uma mensagem falando... Raquel. Pessoa tal, com uma pessoa. Aí descreveu a outra. Estava falando de você. Do episódio passado que eu falei que pessoas olham pra mim e falam, nossa, achei que você não gostava de mim. Você que tá me ouvindo, eu não gosto de você. Esse episódio virou uma grande... eu mandando a tia Valéria tomar no cu. Não, mas aí que tá, porque é isso, né? O que eu falei no início do episódio, que eu acho inconcebível uma pessoa que não gosta de fofoca e tal. Eu gosto de fofoca, eu sou fofoqueiro. Meu irmão odeia fofoca. Mas é isso, né? Eu sou fofoqueiro, mas eu não sou essa pessoa. Eu gosto da troca. E não tô querendo, tipo, olha como ele é bonzinho. Não, eu realmente não sou. Eu não me acho maldoso. Até, por exemplo, se eu tô num ambiente, e acontece isso muito, tá? Sei lá, eu tô numa mesa de bar, uma mesa grande de bar com amigos de diferentes nichos da minha vida. Não necessariamente de trabalho, mas também, às vezes, familiar ou amigos que, enfim, são simplesmente amigos. Se tá num mesão assim e eu percebo que algumas pessoas começam a fofocar entre elas, é óbvio que eu vou ficar curioso. E é óbvio que, sendo amigos meus, eu vou tentar me aproximar. Às vezes eu até tenho intimidade suficiente pra dizer, o que vocês estão falando? Me conta também, que não sei o quê. Quando eu não tenho muita intimidade assim, eu também confesso que eu ligo ali a minha antena e fico tentando captar alguma coisa. Mas, de coração, do fundo do meu coração, eu não vou fazer nada com essa informação. Ou, no máximo, eu vou compartilhar ela com uma pessoa que não tem nada. Por exemplo, você. Não, você. Às vezes eu te conto fofoca da dublagem, mas porque você é completamente fora desse mundo, entendeu? Então, é isso. É uma recolha, recolhimento, qual é a palavra? Uma colheita de informações. Mas eu não vou fazer nada com essa informação. Eu vou simplesmente ficar por dentro do que está acontecendo, mas não porque eu sou maldoso e eu quero passar aquilo adiante para uma pessoa que eu sei que vai ferrar a outra, que a outra vai ficar sabendo, entendeu? Eu não gosto de semear a discórdia, de ver o circo pegar fogo. Tem a fofoca da curiosidade. Então, vamos lá. Eu sou um curioso. Temos a fofoca da curiosidade, tem a fofoca que passa informações, tem a fofoca que passa informações aumentando. Que também é um perigo. Problemático. A da curiosidade, eu acho que eu me encaixo nisso, porque eu sou muito curiosa. A gente, né, falando do podcast de obrigação de ser inteligente, ou importância de ser inteligente, agora eu nem lembro o nome do episódio. Obrigação de ser inteligente. Eu falei, eu sou curiosa.
Então, eu sou curiosa para entender sobre a guerra que está acontecendo. Eu sou curiosa para entender sobre um assunto. Só que essa mesma curiosidade me faz ouvir um podcast de fofoca em que 90% das pessoas eu não conheço. São subcelebridades. Eu não tenho rede social. Então, assim, eu não faço ideia quem sejam. E eu comecei a ouvir esse podcast, o podcast da fofoca, para tentar entender a briga entre Simone e Simária. Eu não faço ideia, eu não sei. Se você me perguntar quem é a Simone e quem é a Simária, eu não sei. Simone Maraíra! É Maraíra? Maraíra. Então, assim, é a curiosidade. Eu fico sabendo de muita coisa assim nesse sentido, porque eu vejo muito Diva Depressão, Lorelai Fox, Dragbox, blogueirinha, e eles ficam falando às vezes sobre blogueiras e fofocas de blogueira que eu não faço ideia de quem sejam. Mas eu consumo esse mundo das blogueiras através do Diva Depressão, da Lorelai, da blogueirinha, não sei eu ouvi o podcast... E aí fico sabendo das fofocas e gosto de saber. Eu ouvi o podcast Collor versus Collor, que você pensa, um podcast sobre política. Amor, uma fofocaiada. É uma falando mal da outra, a mulher do Fernando Collor falando mal da concunhada, e aí o outro fica falando do irmão. Gente, é um podcast de fofoca. E eu fiquei ouvindo pensando assim, eles também fofocam. Claro. E eu tô querendo aqui saber a fofoca daquela época. Então, assim, é a curiosidade. Tem a coisa da aprendizagem. Gente, quando a gente vai, sei lá, estudar, sei lá, sobre os reis e rainhas da França, família real de não sei o que, do caralho. Fofoca. Assim, e eu nunca tive a sorte de ter um professor que contasse de forma de fofoca, porque isso fazia toda a diferença. Eu não sei contar a história dos reis e rainhas europeus, sei lá quem casou com quem, que não sei o que. Mas se tivesse me sido contado isso, essas histórias, em forma de fofoca, eu acho que eu meio que saberia. Eu adoro assistir, por exemplo, The Crown por conta de saber as fofocas da família real britânica. Eu gosto de fofoca, eu sou um curioso, eu quero entender essas histórias. Eu tive um professor de pré-vestibular que ele estava explicando e tal, um professor de história, e ele contava, e aí chegava um determinado momento que ele fazia um gesto, tipo, pegando o tricô do pescoço e indo tricotar. E ali, quando ele fazia esse gesto, eu já largava a caneta, porque eu sabia que ele ia contar alguma fofoca. Então, sei lá, independência do Brasil, e aí teve caganeira e não sei o quê. E aí a gente ficava, meu Deus. Então ele sempre contava uma história assim. Esse é um excelente professor de história. É você contar as coisas em tom de fofoca. Pois é. Aí que tá, vamos a outra resposta. Amo fofoca e repasso mesmo, mas com foco em histórias engraçadas e de família. Então aqui já temos uma pessoa que confessa que repassa. Outra pessoa respondeu, toda fofoca é bem-vinda, kkkk. Mas se envolver crimes mais pesados, prefiro nem saber. E aí eu fiquei me perguntando, gente, eu não conheço fofoca nenhuma sobre crimes. Até gostaria de saber. Outra pessoa, gosto para um caralho. Assédiozinho. Eu conheço. Verdade. Conheço também. Gosto para um caralho, kkkk. Culpo meu signo, ciente de tudo, repasso pouco. Qual é o signo? Gêmeos, eu sei. Que é o signo mega fofoqueiro, né? Outra pessoa, amo ouvir uma fofoca, mas esqueço tudo. É a melhor pessoa pra gente contar fofoca. É a pessoa que vai esquecer, contar a fofoca da gente, né? Não sou fofoqueiro, mas apenas gosto de me manter informado. E aí essa pessoa, ela comentou isso na caixinha e depois ela veio no direct comigo falar assim. Eu gosto das fofocas inesperadas. Entre aspas. Aí começou. Tipo, tem um vizinho que é quieto, na dele. Mentira que ela começou a fofocar. Se surge uma fofoca de que ele faz orgia, isso chama a atenção. Aí eu quero os detalhes. Kkkk. Também gosto de descobrir os segredos que as pessoas escondem ou os personagens que elas interpretam para diferentes pessoas. Por exemplo, eu tava ficando com um cara... Adoro. Por exemplo, eu tava ficando com um cara que se dizia macho alfa dominador ativão. Descobri que ele transou com um amigo meu, pediu pra tomar na cara e mamou meu amigo. Kkkk.
Eu não costumo espalhar a fofoca, só comento com amigos bem próximos. Tamo vendo você comentando comigo que não sou seu amigo próximo, a gente se conhece de Instagram e você espalhando isso num podcast. Gente, eu tô... Essa é a pior Aí, vamos fofoqueira, lá. porque você não assume que é fofoqueira. Nada a ponto de virar fofoca no bairro, fica entre nós. Afinal de contas, frase clássica, quem somos nós para julgar, né? Eu Gente, amo tô essa frase. Passada. Eu adoro, não sou fofoqueira, mas aí, Mas orgia, aí, não sei o que. quem, aí, Gente, só um parêntese. isso? Contribuam para o nosso podcast como essa pessoa contribuiu. Porque é disso que a gente gosta, é disso Sem que o povo quer. julgamentos. Não tô julgando ninguém, pelo Né? contrário. Você eu é quero, fofoqueira, o que eu mas... mais quero é isso. É. Mais respostas da caixinha. Cadê? Aqui. Assim, não curto, mas às vezes acontece, né? Mais segredo eu sei guardar. Eu queria não ser fofoqueira, pois acho chique a pessoa ser discreta, mas amo saber das fofocas. E espalhar eu não curto. Tô aqui pensando, passar eu não gosto. Depende. Olha eu que passo. Não, depende, assim. É porque tem vários níveis de fofoca. Sim. A fofoca ela é muito É abrangente. um mundo. É um mundo. Então, assim, tem a fofoca que você me conta de você, e é isso. Tá. Então, assim, aconteceu tal coisa, ou, poxa, aconteceu. Sei lá. Você me contou e eu fiquei, caraca, guardei pra mim. Sim. É isso. Ou você me conta alguma coisa e fala, só contei pra você, não conto pra ninguém. É isso. Agora, tem a fofoca do... vi. Ninguém me contou. Você tá sabendo Sim. disso, disso e disso? Ou estávamos num rolê e aconteceu uma certa situação. Nós dois vimos, mas não comentamos. Sim. Chegamos em casa, vamos fofocar? Vamos fofocar. Sim. E aí a gente comenta. Então, assim, a gente não passou. Nós somos comentaristas de histórias. Porque é isso. Todo mundo tem uma pessoa em quem confia 100%. Vou ler só para ilustrar uma resposta da caixinha aqui. Gosto de saber mesmo que eu não conheça ninguém. Tipo uma novela, só pelo roteiro. Igual a mim. A única pessoa para quem eu repasso 100% das coisas é a minha irmã. E aí a gente cai nesse lugar. Repassar a fofoca. Eu não considero que essa pessoa que respondeu que repassa para a irmã faz como um repasse de informações. Porque ela comenta para a irmã que é a pessoa com quem ela fala 100%, que ela tem confiança. Repassar para os outros, aí é isso. É você, tipo, chegar num grupo e já tá sabendo da última, aconteceu tal e tal coisa. Então, o repasse de informações para mim é isso. E aí isso caracteriza a pessoa como fofoqueira. Se você simplesmente comenta com alguém com quem você tem 100% de confiança, eu não vejo isso como um repasse de informação e como uma fofoca. Eu acho que cai na coisa do ser comentarista. De histórias. De histórias. Eu sou comentarista de histórias. Você é uma contadora de histórias. Obrigada. Eu gostaria... Você é uma contadora de histórias. Já falei pra você, inclusive, no programa do Fábio Porchat. Não você farei se inscrever. isso. Se Não. eu tivesse histórias boas, é porque eu acho que eu não... Eu acho que eu até tenho histórias boas, mas eu não sei se eu sei contar de formas isso que a engraçadas gente- e detalhadas. É isso que a gente vai falar sobre. Porque se eu tivesse, eu iria no Fábio Porchat. Eu acho que tem essa coisa. Eu, modéstia à parte, sou uma boa contadora de Você histórias. é uma boa contadora de histórias. Então é porque a gente tá num podcast. Você mas vai eu na minúcia. Eu uso elementos, eu uso objetos, eu uso apetrechos. Você usa objetos, Raquel? Uso. Uso objetos. Sim. Eu vou nos detalhes. Eu vou ali pontuando. Eu sei colocar um mistério, Sabe. fazer a pausa certa. A gente consegue ouvir quase uma música de fundo quando você tá Exato. relatando A minha as coisas. analista já falou que ela consegue sentir. Ela, É um dom, né? É um dom. É um Ela, dom que ela a sempre pessoa tem. pede pra eu escrever, né? Como se fosse um roteiro mesmo, mas tô aqui Sim. eu falando. Sim. Que eu prefiro falar. Mas assim, voltando. Eu sou uma contadora de histórias. Eu gosto de contar histórias. Histórias minhas. Histórias dos outros. Agora, histórias que são permitidas serem contadas. Se você chega e fala assim, não conta, Eu não é conto. isso. Não vou contar. Eu também não. Agora, se aconteceu... E sei olha, lá. eu sei disfarçar muito bem. Até coisas ator, assim... né? Sou ator, mas não sou falso, né?
Sou um pouquinho falso, sim. Mas, por exemplo, o que eu quero dar de exemplo é o seguinte. Vou contar aqui porque eu acho que não tem problema. Não é fofoca, não é fofoca. É só pra ilustrar isso do negócio. Sei lá, fiquei sabendo que uma pessoa tava grávida. E aí... Não vou falar, mas assim, não é fofoca não. Depois te conta, é porque eu não quero expor, mas enfim, já não é segredo isso. Mas aí chegaram pra mim e falou, olha, fulano tá grávida. E eu falei, tá, que legal, parabéns, assim. Só que eu sabia que eu ia ver aquela pessoa. Só que é aquilo, eu não fiquei sabendo da gravidez por aquela pessoa, fiquei sabendo por outra. Uhum. E aí eu sabia que eu ia encontrar com essa pessoa. Uhum. Eu não falei que eu já sabia. Fiquei Claro. quieto. Entendeu? Eu não cheguei e falei. Eu não cheguei e disse pra pessoa: Nossa, tô sabendo que você tá grávida. Não. Fingi. E aí, quando a pessoa chegou pra mim e falou: Estou grávida, eu fingi total surpresa. Não. Nem nesse momento eu falei: eu já tô sabendo, fulano me contou. Não, eu falei: Nossa, que legal. Tipo, meu Deus! Aí se a pessoa chega e fala assim: Nossa, mas eu contei pro Daniel. Aí você pode. Me lembrei da Phoebe. That's brand new information! Não, entendeu? Tipo, eu fingi ali, só que eu já sabia disso. Uhum. Então, pra você ver como que eu realmente sou fiel também às pessoas que me contam as coisas. Mesmo que tenha sido uma bobeira. E foi uma bobeira, assim. Sim. Essas duas pessoas, tanto a que estava grávida quanto a pessoa que me contou, se conhecem, são amigas, assim, não ia ter nenhum problema, não foi uma fofoca. Eu usei isso só pra ilustrar o fato de que realmente eu espero a informação vir da fonte que é, no caso, né, era a gravidez da menina, então eu esperei ela vir contar pra mim. Sim. Se não, tô aqui quieto na minha, não sei absolutamente de nada. Voltando à infância, porque agora eu lembrei de algumas coisas, eu tinha uma vizinha, eu odiava fofoca, quando eu era pequena. Eu tinha uma vizinha que ela morava no primeiro andar e eu morava no quarto. E aí, ela, conforme a gente descia as escadas, ela chegava na janela. Porque ela ouvia os passos e ela queria saber quem estava saindo. E se você chegasse lá em casa e gritasse, ou, sabe, olhasse pra cima, tipo, vou subir, ela falava, você vai na casa de quem? Caralho! Aí você falava, vou na casa, vou ver a Raquel. Ela não tá. Gente, essa é Fifi. E aí, quando eu chegava, ela falava, olha, o menino passou e te procurou. Ou eu chegava e falava, sua mãe não tá. E a minha vontade, ela falou assim, cara, ninguém te perguntou. O cotovelo dela era preto, de tanto que ela ficava apoiada naquela janela. Gente, então, e ela achava que estava prestando serviços comunitários, né, para as pessoas. Exato! E aí eu lembro que eu descia as escadas devagar para que ela não ouvisse. Era nesse nível. Então, assim, eu odiava quando ela fazia isso. Eu também odiaria. Ela faleceu. Já tem muito tempo. E eu sempre faço a piada. Faz. Que se no céu tiver alguma janela, ela a dona debruçada. Janete está olhando por nós. Sim. Porque não é possível. E aí, passa-se um tempo... Se é que ela tá no céu, né? Não, coitada. Passa-se um tempo, eu descobri que a minha tia é essa pessoa da rua dela. Ela é a dona Janete da rua dela. Ela é a dona Janete da rua dela. E eu fiquei... Gente, dona Janete é muito nome de fofoqueira, né? É nome de fofoqueira. E aí eu fiquei tão sentida que eu fiquei assim, meu Deus, a minha tia é a dona Janete, da rua dela. Então ela chega na janela, ela comenta, se alguém estiver brigando ela vai se meter. Gente, agora ela assim, conta. Pra quê, né? Não. Porque isso também eu fico pensando, até pra mim, né? Eu que me considero fofoqueiro e tudo... Por que, né, que a gente gosta de saber da vida dos outros, assim? Porque a gente não faz nada com essa informação, assim. Por que é tão legal, né? Saber dos outros. Conhecimento, né? Um conhecimento completamente... Conhecimento. Um conhecimento completamente inútil. Mas, assim, é legal, né? Você ficar sabendo o que a pessoa tá fazendo, que não sei o quê. E quando a pessoa me fala assim, sei lá, não sei, encontrei a pessoa e ela fala... Eu pergunto, e aí, como é que tá o namorado? Não, a gente terminou, já tem um tempo. Cara, eu fico assim, porra. Nem me contou. Falando em nem me contou, mais uma resposta aqui da caixinha. Sou cobrada por não ser fofoqueira, mas estou trabalhando nisso. Já melhorei. Eu espero
que esteja mesmo, porque eu te conheço. Você tem pessoas fofoqueiras ao redor de você, bastante. Muito próximas. E eu sei das fofocas pelas pessoas que estão ao seu redor. E aí, ela é uma dessas pessoas. Uhum. Que ela vai... Primeiro que ela me manda áudios falando assim, não, como você sabe... Vocês perceberam que a pessoa em questão é próxima É minha da amiga. Raquel. Ela me manda áudios dizendo, não, como você já sabe, E você não sabe. eu não sei. Porque pior de ela não me contar, é ela achar que Que ela me você contou. já sabe. Então ela me conta as fofocas dela. Dos outros, então, uma dificuldade. Acontece alguma coisa, eu falo, me conta. Ela, não, vou te contar. Amor, tem que ficar cobrando. Pelo amor de Deus. A vontade é de mandar mensagem pro boy dela, falando assim, e aí? Me passa. Me porque passa sua a namorada... informação. Exato, ela não tá me passando. E o boy dela passa a informação. Ele passa. Ele passa. Família passa. O problema é ela. Eu não sei como é que ela foi criada. Me tendo como amiga também. E ela... Eu espero que ela esteja E ela melhorando ser essa mesmo. pessoa que não sabe contar fofoca. Não sabe contar. Ela esquece. A memória é péssima. Ó, vamos de outra fofoca que contaram pra mim por DM. Em 2007, eu conversava com um amigo por MSN, entre parênteses, WhatsApp de Millennial. E do Neida, ele falou pro nosso grupo de amigos que eu ficava falando putaria com ele, entre parênteses. Se você tiver o áudiozinho do EPA, bota pra ilustrar. Aí eu li isso, né? Eu fiquei, nossa, que não sei o que e tal. E depois eu fiquei pensando, gente, será que eu, tirando a Joyce, que falou pra minha tia do CA que eu falava, que minha família falava palavrão, será que eu já fui vítima de fofoca? Será que as pessoas fofocam de mim e falam coisas de mim e eu não estou sabendo? É. Com certeza, Sim. né? Com certeza. Mas eu fiquei pensando, gente, o que as pessoas devem falar, sabe? Tipo, porque ao mesmo tempo em que eu me considero uma pessoa que gosto de conversar enfim, tô aqui me expondo no podcast, eu também me considero uma pessoa discreta, no sentido de discreto fora do... Como é que é? Fora do meio, discreto fora do meio. Eu me considero uma pessoa discreta com relação às coisas da minha vida. Por exemplo, se eu tô na merda, só amigos muito, muito íntimos vão saber que eu tô na merda. Se eu tô depressivo, só pessoas muito íntimas vão saber. As coisas que eu conquisto na minha vida, profissionais ou não, enquanto não se concretiza de verdade, só pessoas muito, muito íntimas ficam sabendo. Então, ao mesmo tempo que eu me exponho, eu também não me exponho... Eu exponho o que eu considero como idiota, como inútil. Foda-se se você saber dessa informação, porque se você não vai ter nada pra fazer com essa informação. E se tiver, vai ser criação sua. As coisas que eu realmente me importo, eu não conto. Eu fico me perguntando isso. No que eu seria vítima de fofoca se as informações que são preciosas pra mim, eu não divulgo com os outros, sabe? Mas a fofoca... Ela é criativa, né? Ela é criativa. É. Ela, sei lá, Gente, pode se você ser tá sobre... ouvindo isso e saiu de alguma fofoca minha, me conta, que eu quero saber. Fico curioso aqui. Mas você já foi vítima de fofoca? Já, dessa criatura que a minha amiga que estava perto ouviu e me contou. Sim. Então... Não, tá, mas aí, sim. mas a pergunta, então eu vou reformular a pergunta. Você já foi vítima de fofoca, mas alguma coisa assim que teve consequências, tipo assim, você já se fudeu por conta de Não. ser vítima de fofoca? Tá. Não. Nunca me fudi por... Nunca fui fudida? Nunca me fudi. Nunca me fudi. Gente, isso soou estranho, me fudir. Nunca me fuderam também, né? Porque no caso a pessoa enfim, que contou... Eu vou cortar essa parte. Tá. Nunca me fuderam por conta de fofoca. Só que assim, tem uma parte da fofoca que não é nenhuma fofoca maldosa, mas ela me irrita muito, que é querer saber coisas achando que elas são de interesse público. Sim. Então, assim, ai meu Deus, chega a coçar pra falar. Porque para dar os exemplos, são muito específicos. Cuidado. De eu chegar, vamos supor, mudar as situações. Acabei de passar num shopping e comprei umas coisas e a gente marcou um jantar com os amigos. Tá. Cheguei e a pessoa fica assim, ai, você foi nessa loja? Nossa, adoro essa loja, o que você comprou? E eu fico, cara, Conheço não é pessoas possível. Então, fazer umas perguntas que não cabem.
porque eu não tenho intimidade com você. Sim. Eu falei um jantar de amigos, né? Mas, tipo assim, essa pessoa não seria minha amiga. Sim. Então, pessoas que querem saber coisas, já me perguntaram em situações se eu tenho namorado. E assim, a pessoa não tinha um interesse de relação comigo. Não tinha uma intimidade pra chegar e fazer essa pergunta. Então eu fico assim, Porque... da onde sai isso? Duas coisas que me vieram à cabeça quando você estava contando isso. Tem pessoas que têm um interesse muito grande nisso, assim, né? A fofoca tá pra ela em coisas materiais. Ela quer saber quanto que fulano ganha, ela quer saber... Mas aí entra a fofoca / inveja, eu acho. Entra a fofoca / inveja. E cara, eu odeio isso. Eu detesto. Eu tinha pessoas próximas a mim, não vou chamar de amigo, que, sei lá, a gente tava num lugar e aí, sei lá, aparecia uma terceira pessoa e aí quando essa pessoa ia embora, essa pessoa virava pra mim e falava: a camisa dela é da marca tal, o sapato é da marca tal. Mentira! Juro por Deus. Eu nem tinha olhado a roupa da pessoa, assim, Nossa, eu olho a roupa, mas assim, eu não não- fico olhando marca, etiqueta. Vida. E a pessoa me passou todos os dados da loja que a pessoa tinha comprado. Credo. E aí eu já fico, nossa, Uhum. quem é você? Assim, tipo, Sim. já aconteceu comigo. Essa coisa de quanto que ganha, quanto que recebe. Graças a Deus eu conheço pessoas, as pessoas que eu conheço nunca viraram pra mim e perguntaram. Muito medonho. Quem perguntava isso pra mim era minha mãe, tadinha. Nossa. Faleceu sem saber nunca quanto que eu ganhava. Sei lá, eu me sinto invadido, sabe? Eu acho que tem... A gente cai naquilo que eu falei antes. Por mais que eu goste, às vezes, de me expor, tem coisas que eu acho que não cabem. E eu acho incrível quando as pessoas, às vezes, vêm perguntar algumas coisas, como essa pessoa perguntando pra você: você tem namorado, você nem tem intimidade contigo? Como se... ou seja, na cabeça delas é normal perguntar aquilo. Elas não estão achando que elas estão sendo invasivas, quando, na verdade, elas estão, assim, tipo... Eu não dei essa liberdade pra você, então por que você tá vindo falar disso comigo, sabe? E aí já cai no lance de eu pensar, cara, essa pessoa ela tá querendo saber dessa informação pra quê? Pra passar adiante? Quem é você? Então eu vou confiar em você pra contar alguma coisa da minha vida, quanto que eu ganho, a marca da minha roupa, sabe? Já vi, isso já tem anos, de a pessoa chegar e falar assim: eu vi que você foi em tal lugar. Eu fiquei, mas como? Não, porque aí eu vi de não sei quem, no perfil de não sei quem. E assim, foi entrar pra me mostrar. E eu fiquei, cacete. Já aconteceu, mas aí não foi em tom de fofoca, de comentarem elogiando. Tipo, nossa, eu vi você com a roupa tal. E aí você... Mas ainda assim é um negócio esquisito, né? eu me assusto, porque assim... Eu esqueço da rede social. Sim. Então, quando alguém fala que me viu... Pelo fato de você não ter, obviamente, Exato. não faz parte da sua vida at all. Então, quando a pessoa te vê através do perfil de outra Quando a pessoa pessoa, que fala geralmente é o meu... Exato. Mas que fique claro que eu sempre te pergunto se eu posso postar foto contigo. Mas é isso, eu não entendo a proporção das coisas. Então, Você não sabe quem me segue, quem é que vai ver. E pra mim é uma coisa, tipo, tão... Sabe? Sim. Que aí quando alguém chega e fala, nossa, eu te vi em tal lugar. E aí eu fico, viu? Porque fulano postou, eu fico, cacete. E assim, não entra, eu acho, no lugar de fofoca pra essa pessoa, porque tá na rede social. E aí Então, o que se tá na ali rede social, tá é ali pra pra ser todo mundo. visto. Tipo assim, qual o problema? E é isso, sou eu que tô problematizando. Sim. Porque todo mundo tá postando tudo. Então, assim, você quer se esconder de tudo? Só que me espanta, Sim. sabe? Me chama a atenção quando alguém fala e fica assim, meu Deus, Sim. que loucura. Tipo, eu tô sendo vista. Sim. É muito, muito esquisito isso. Mais uma fofoquinha que compartilharam com a gente, dessa vez sobre ser vítima de fofoca, né? E que nem a pergunta que eu fiz pra Raquel, se isso teve consequências negativas e tudo. E uma pessoa compartilhou comigo assim: sou fifi assumida, não costumo repassar não. E olha que ambiente, ela citou o ambiente de trabalho dela, é uma fofocada só. Às vezes escuto falar de alguém e fico na minha, porque senão sobra pra mim. Sem falar que tal lugar sempre foi uma fofocada só. Eu já caí numa fofoca maldosa que eu saiba 2 vezes. Quem nunca? Se quiser depois te conto cada caso por áudio. E aí essa pessoa compartilhou comigo 2 casos.
Você vai compartilhar? Vou, claro. Se compartilhou comigo é para compartilhar pelo podcast. Eu não vou falar quem é, obviamente. Fofoqueiro. Mas a caixinha de pergunta foi do podcast. Pode falar. Enfim, uma da fofoca não foi em ambiente de trabalho, foi em ambiente escolar, quando essa pessoa ainda estudava no ensino médio. E ela falou, ela estudava numa escola junto do irmão dela, enfim. Não sei se eles eram da mesma sala, só que eu sei que chegou um momento em que essa pessoa começou a andar com uma outra que era muito mal falada. E assim, diziam que essa pessoa, tipo, era meio piranhona na escola e tal. E essa pessoa também passou a ter fama de piranha por estar andando junto dessa pessoa. E como o irmão dela era da mesma escola, ele chegou em casa com essa informação de que a irmã dele estava sendo taxada de piranha na escola e ele parou de falar com ela por conta disso. E aí, enfim, acabou que os pais ficaram sabendo e não sei o quê. E quando foram ver, era isso, assim, era uma fofoca da outra pessoa, mas era aquela coisa do diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Irmão também é tenso, né? Irmão é tensíssimo. Eu O quê? falava Eu digo por mim palavrão na mesmo. rua, meu irmão não contava. Ué, não é teu irmão que não gosta de fofoca, que não Ah, sei mas o quê? criança, Joga na né? cara dele. Mas aí não é fofoca, né? É X9. É, dedo duro. Aí é X9. Amanhece com a Cara, eu boca e minha cheia de irmã, formiga. louca. assim, a gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia, ela é minha melhor amiga, mas assim, a gente era tenso, criança, assim, de brigar. Idem. E era isso, eu era fofoqueira, eu li os diários da minha irmã. Ah, meu irmão também. Teve uma vez que eu escrevi eu odeio meu irmão, ele comentou embaixo. Caralho. Não, eu li os diários da minha irmã e não falava nada, ficava quieto. Não, ele escreveu, por isso que eu sabia. Pelo menos acho, né? Enfim, É. eu não dedurava a minha irmã, até porque o diário dela, tadinha, não contava nada de interessante ali. Mas assim, eu não ficava contando pra minha mãe depois, tipo, li tal coisa no seu diário, não. Meu irmão também não. E outra de anda com quem andas, eu te direi quem és. A minha mãe, ela pedia pra certos vizinhos olharem a gente, porque a gente brincava muito na rua. Então tinha as vizinhas que eram fofoqueiras, que por sinal era parente da dona Janete, que ela olhava. Então, se eu atravessava a rua sem olhar, ela contava pra minha mãe, ó, Raquel acabou de atravessar a rua sem olhar, Gabriel pegou a bicicleta e foi pra não sei aonde. Então ela Sim. falava. E aí eu parei de andar com as meninas mais novas e comecei a andar com as meninas mais velhas. Sim. E essas meninas mais velhas falavam palavrão, né? Eram mais Meninas velhas. mais velhas. Exatamente. E você queria fazer parte das meninas mais Exato. velhas. E aí uma vizinha contou pra minha mãe. Olha, a Raquel tá andando com essas meninas, ela tem que tomar cuidado, que Ela não vai sei falar o quê, palavrão. ela vai falar palavrão. E aí depois meu irmão, ela tá falando palavrão. Então assim, também teve essa coisa do andou com fulano, Logo, você também vou pro mesmo caminho. É. Não foi nessa gravidade, né? Mas foi uma vizinha que sentiu que ela poderia se intrometer dessa forma pra falar pra minha mãe, olha, toma cuidado, não toma cuidado. Sim. Muito louco isso. E a outra fofoca dessa pessoa, que aí já é no ambiente de trabalho, foi o seguinte. Essa pessoa me contou que ela trabalhava em tal lugar, e tal lugar era, tipo, chegou um superior, né, tipo, novo, assim, meio que trocava o diretor Tipo um lá da gerente. parada, o gerente, enfim. E aí entrou uma gerente nova, e aí essa pessoa começou a notar que essa gerente, tipo, não ia muito com a cara dela, tipo, tinha ali alguma rixa não, mas tinha alguma barreira ali entre elas duas. E aí até que um belo dia a gerente chamou essa pessoa para uma reunião e perguntou: olha, tá acontecendo algum problema? Porque eu noto você distante, eu não sei se você não tá satisfeito com o seu trabalho, que não sei o quê. E a pessoa foi e falou: não tô sabendo de nada, enfim, tô muito satisfeito, não tenho nenhum problema com você, enfim. E aí a relação entre elas duas ficou boa, né? O trabalho, enfim, fluiu, se adicionaram tudo em rede social. E aí, depois de um certo tempo, essa pessoa veio descobrir que eram outros funcionários que estavam fofocando dela para a gerente, para a diretora, enfim. E aí, passou um tempo, obviamente, a pessoa se afastou, né, dessas colegas aí de trabalho fofoqueiras maldosas. E depois,
a gerente teve que se ausentar, teve que sair, enfim, foi transferida. E logo depois que foi transferida, bloqueou a pessoa da rede social. Ou Gente. seja, não tinha ficado Aham. realmente tudo tão bem, né? Uhum. E aí, tipo, olha isso, né? Porque na relação profissional, no que está em jogo é puramente a profissão, ainda assim você encontra de forma gratuita pessoas que querem te fuder. E por algum... Não sei, porque também não era um ambiente assim que o fulano ia roubar o trabalho do outro ou ia ser promovido. Não era isso, era o simples, era simples fofoca, era o simples fato de falar mal pra ferrar com o outro. Não sei, se queriam que essa pessoa fosse demitida, sei lá. Mas olha como é que as pessoas são, né? Olha como é que, tipo, no mundo da fofoca tem os saudáveis, que somos nós, os comentaristas da vida. Comentaristas. E tem o Eu mal. sou uma Galvão Bueno. Nossa, bem menos chata. Não, você não é uma Galvão Tá, Bueno. eu sou... Não sei. Gentili. Comentarista. Fernanda Gentili. Ah, tá. Pensei que fosse falar Danilo Gentili. Fernanda Gentil. Ai, eu não sei nada de futebol. Fernanda Gentil. Eu sabia. Fernanda Gentil. Ah, eu sou Cazé. Tá. Eu não sou ninguém, porque metáfora de coisa de esporte não é comigo. Mas me veio uma outra coisa na cabeça aqui, que é o seguinte. Fofoca entre amigos. E você fica no meio da parada. Isso é foda, né? Isso rolou. é foda. Não, já rolou comigo direto. E a minha postura, e aí eu quero saber qual é a sua, mas a minha postura é: vocês que se virem. Eu não tenho absolutamente nada com isso. Tô aqui, gosto das duas pessoas ou das três, enfim. E tamo aí pra isso, e qualquer coisa quer me usar como intermediário, não vão ficar querendo, porque... Exato. Já aconteceu, na verdade, ainda acontece. Só que eu acho que no início eu tento, tipo, conciliar, porque eu acho que vai dar certo. Depois, quando eu vejo que já tá ruim, ou as duas partes estão certas de alguma forma, eu não me intrometo, sabe? Porque a minha amizade não depende da relação e o não da se outra intrometer pessoa. não é nem porque às vezes a gente não quer se meter, porque às vezes a gente até quer se meter no sentido de caralho, vamos resolver logo isso? Vamos fazer uma reunião, sentar todo mundo aqui uma junto e intervenção. uma intervenção. Só que por que isso não é feito, né? Porque pode respingar em você. Não, e porque as então, partes não querem também. E as partes não querem, e também é isso. Quando é com relação à amizade, ou também pode ser no ambiente profissional, enfim, de só coleguismo, aquilo pode se reverter contra você. Então as partes ficarem bem e você sair como fofoqueiro da história, entendeu? E aí isso me faz pensar naquela célebre situação do tipo... Sei lá, vamos supor, você, que é minha amiga, né, íntima, enfim, a gente conta, pelo menos eu conto tudo pra você, sem filtro, não sei se você conta. Mas, por exemplo, você ouve alguém falar mal de mim, você vem me contar? Depende de quem é a pessoa. Se ela for minha amiga, não falo. Nem se você souber que o que ela tá falando é mentira? Não, se for mentira, eu falo com ela que é mentira. Eu falo, querida, é mentira. Aí eu te defendo. Sim. Agora, contar pra você eu não conto, porque se ela for minha amiga, aí eu também tô traindo ela. Tá. Entendeu? Que eu já me vi nessa situação e eu também não contei. Não foi contigo, tá? Não, já tô aqui, tipo isso é uma indireta? Não foi contigo. Mas eu me perguntei, eu falei, caralho, conto ou não conto? E decidi não contar. Mas eu vou te dizer assim, agora já até, assim, não vou dizer que eu me esqueci, mas eu lembro. Mas assim, já até, tipo, não vivencio mais com essa culpa do conto ou não conto. Só que eu acho que eu fiz bem. Mas por conta da pessoa, entendeu? Porque era uma pessoa, assim, que ia fragilizar muito ela se eu contasse. Gente, eu tô sabendo. muito curiosa. Depois eu te conto. Mas é fofoca, assim, é bobeira. Tá. Só que sabe como a pessoa, tipo, tem várias questões que se você chegar com mais uma do tipo, estão falando mal de você, aquilo vai ser muito pior, sabe? Gente, eu tô então curiosa. eu não contei. Vivenciei um pouquinho com essa culpa do tipo, conto não conto, mas depois, tipo, caguei, sabe? E não fez a menor diferença também na vida da pessoa. Eu sou curiosa, mas aí quando chega essa coisa de fala um, fala outro, chega uma hora que eu chego e falo assim, olha, vocês que se resolvam, torço por vocês, mas não quero saber dessa parte também, não quero saber dessa e acabou.
Agora eu pensei aqui numa fofoca, que é aquela fofoca que você escuta, mas nem queria tanto. Por exemplo, eu moro num apartamento Que você já falou aqui, inclusive. que as paredes são muito finas. E que você sabe tudo da vida da minha vizinha. tudo, Raquel. Tudo. Pode perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vou te dizer. Sério? É aqui mesmo? Qualquer coisa. O que ela faz da vida? Bom, ela é estilista. Ah, Ela trabalhou na Cantão, mas agora ela não trabalha mais. Ela tá tentando descolar modistas, só que ela tá com problema com o Banco Itaú. Ela pediu um olha. empréstimo. É até... solteira, casada? Então, ela foi casada. Eu não vou dizer o nome do cara. Tá. Ela foi casada com ele na pandemia. Mas eles se separaram. E ela ficou com um cara depois disso. E esse cara meio que ficou seguindo ela. E parece... Isso tudo eu sei porque ela fica no telefone. Ou quando as amigas dela vão lá e ela fica contando. Aham. E ela fala alto. Normalmente eu não escuto as amigas, eu escuto ela. E aí... esse cara parece que ficou meio que seguindo ela. Seguindo... Tipo, stalkeando. Tá. E aí, segundo ela, é porque ele é muito bonito. Eu já ouvi, ele é bonito, assim. Que ele é muito bonito e nunca encontrou uma mulher que não sabia dizer não. E E ela foi essa mulher. E aí, ele achou que se apaixonou, segundo ela. Então, ele levou uma planta, é bonsai? bonsai, não sei. Deixou na portaria, não recebeu lá a planta, enfim. E aí uma amiga dela ligou pra ela pra dizer, nossa, mas vocês se gostam, o cara tá sofrendo. E ela começou a falar, ele é maluco, porque a gente saiu algumas vezes. Tá me stalkeando. Que aí eu acho que a garota falava, tipo, não, mas você gosta dele? Ela, não gosto dele. Ele é maluco. E aí depois... Eu acho que ela, não sei se ela ficou no telefone com ele mandando áudio. Olha eu fofocando. E aí, ela foi e falou assim, você é abusivo! Meu Deus. Você é abusivo! Só que eu fiquei muito puta porque eu tava dando aula. Tava dando aula online. Online. E aí, eu não podia ouvir. Ouvi o resto da fofoca. Exato. E eu ficava pensando, pelo amor de Deus, não discute agora. Discute depois. Fecha o computador, fala que acabou a luz pros teus alunos É, e vai ouvir a fofoca. Mas já aconteceu... Ai, meu Deus. De ela levar um cara, e aí eu escutei barulho de rolha nesse nível. E aí ela colocou Lavian Rose. E eu pensei, meu Olha. Deus, como é brega. Da Piaf mesmo? Da Piaf mesmo. Não, Pelo menos uma outra versão. Armstrong. Tá. In English. Prefiro Piaf. E aí ela colocou e ficou lá conversando com o cara e tal, não sei o que, só que eu tava vendo minha série. E aí ficava... Aí chegava num momento que eu coloquei um pause, deixa eu ver se tá mais interessante. Não, minha série tá melhor. Aí eu ia voltar à minha série. Aí chegava no momento, eu ia dar um pause. E aí eu... assim... Ai, queria vizinhos assim, que desse pra ouvir tudo também. Só que... Ah, Provavelmente ela escuta tudo, né? tome cuidado com as coisas que você fala no seu apartamento. E eu também, quando eu for lá. Exatamente. Nossa, eu já falei Já falou. um monte de coisa lá. Já né? falou. Tá. Não tem mais, né? Não selecionei mais nenhuma resposta da caixinha, mas uma coisa que eu queria perguntar, que eu coloquei assim, né, como pauta. Você sempre tem uma fofoca? Tipo assim, as Sempre. coisas chegam até você? Chegam pelos seus vizinhos, que não tem, né, parede boa o suficiente, mas você sempre tem a fofoca pra contar. Não é nem que eu sempre tenha fofoca, eu sempre tenho alguma história pra contar. Eu sou contadora de história. Eu sempre tenho um causo, sabe? Eu gosto do causo. Sim. Eu gosto de contar Eu não, eu queria umas ser. coisas. Queria ser essa pessoa que tem. Mas aí é que tá. Eu acho que você não sabe contar, viado. Jura, Raquel? Claro! Não é possível, cara. Claro que tem. Não tem, cara. Ó, por exemplo, agora não tem fofoca de ninguém. Não tem nada acontecendo. Ai, você não tem boa memória, gente. Tem. Gente, Ou é fofoca isso, ou eu não direto. dou valor às Você coisas não que dá valor. tem, talvez. Você não dá valor. Porque assim, a gente tem histórias...
Ai, Daniel. Cacete! E outra coisa que eu queria perguntar, que é uma coisa que eu faço. Sei lá, eu tô no metrô. E aí eu vejo alguém assim escrevendo no WhatsApp. A pessoa que tá do meu lado, ou eu tô em pé, a pessoa Você tá tira sentada. foto? Não, não tiro tá. foto. Aliás, boa ideia. Ah, não. Mas eu fico tentando ler o que a pessoa tá escrevendo. Não faço isso. Eu sempre faço isso. Sempre faço. E eu fofoco muito em rede social. Não assim, de ficar, olha tal coisa que não sei o que com outra pessoa. Não, eu fico vendo o perfil das pessoas, fofocando pra mim mesmo. Assim, tipo, xeretando, sendo meio que stalker. Mas stalker não, porque parece que você tá perseguindo, né? Sei lá, às vezes eu entro em perfis completamente aleatórios. Sei lá, a pessoa comentou uma foto de uma pessoa que eu conheço. Aí deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. Aí eu vou lá e fico vendo a vida dela. Meu E aí, Deus. de um perfil vai pra outro. Aí vejo um comentário, não sei o quê. Quando eu vejo, eu tô vendo, analisando a vida, sei lá, do cunhado da filha do marido da Gente. fulana que trabalha comigo. Sabe? Eu sou um pouco nesse nível. Mas não é sempre, tá? Não é sempre. Não é sempre, gente. Não, eu não tenho isso, porque eu não tenho rede social. Mas a minha família, ela é muito fofoqueira, né? Então, assim, meu irmão não. Meu pai é a pessoa mais fofoqueira que eu conheço. Ele assiste programas de fofoca. Então, Sônia Abrão, Fofocalizando. A Sandy se separou, ele foi procurar o motivo. Olha. Fofocas sobre celebridades. Quando a filha da Sabrina Sato nasceu, nossa senhora! Ele dizia quanto ela pesou e não sei o quê, Raquel. o nome. Ele é muito fofoqueiro. E são coisas inúteis, assim. O meu gato também, O teu gato é fofoqueiro. ele é muito fofoqueiro. Então, escuta um barulho, ele já vai, já quer saber. A gente tá falando dele, ele já vem. E a Serena não é, a minha gata. Nossa, Ela não é. meu gato é muito fofoqueiro. A minha mãe, ela não é da fofoca, mas quando ela fofoca, a minha mãe, ela fala muito baixo, né? Ela sussurra quando ela vai fofocar. Então, eu já começo a rir, Porque ela vem toda sorrateira. porque ela já vem falando, o vizinho de baixo, ele saiu. E aí eu fico assim, mãe, você já fala baixo. Aham. Não tem pra... Não precisa, não ninguém vai ouvir. precisa. Você não mora no meu apartamento. Então assim, não, impossível. Ela pode falar o que ela quiser, porque ninguém vai ouvir. Então tem isso de ela achar que as pessoas vão ouvir e já sussurrar. Então quando ela começa eu já começo a rir. Aham. Porque eu já acho engraçado essa mise-en-scène que ela faz pra vir contar fofoca. pra fofocar. Aí eu acho hilário, assim. Mas meu pai é a pessoa mais fofoqueira Gente, que eu ver Sônia Abrão conheço. sei lá, tipo, Ele via é aquela TV Fama. fofoca. Ainda existe? Eu lembro que ele Sei via. lá. Mas assim, é aquela fofoca assim, Ele disso, né? De subcelebridade. Ele vê a Fazenda Vê. pra fofocar. Ele acompanha um tempo quem vai entrar. Então ele fica falando, fulano vai entrar. E aí, quando fica eu e minha mãe falando, a gente não quer saber, ele, você quer sim, vocês estão com vergonha, eu vejo pra contar pra vocês. Ele vê Luciana Gimenez, ele adora Luciana Gimenez. A Dona Janete da sua casa, assim. Ele é a Dona Ele Janete gosta de repassar. informações inúteis. Porque não é tipo, estou fazendo bem pela vizinhança, vou dizer que o fulano procurou o ciclano. Sim. É tipo... Vou falar que o Neymar a traiu a Maíra esposa. Cardi casou... É assim. Ele sabe quem é a Maíra Cardi. Eu nunca me interessei por fofoca de celebridade. Nunca. É o que eu falei, eu escuto um podcast Nunca. que é pra saber por que a Simone e Simaria... E como eu falei, brigaram. fico sabendo das coisas de blogueira por conta de Diva Depressão. E assim, eu lembro que tem uma família aí, uma família rica do Brasil, que vive tendo fofoca com eles. Ah, sei, é o Pôncio, família Pôncio. Isso. Gente, eu não sei a cara de ninguém. Eu sei. Eu fiquei sabendo uma vez e aí as pessoas iam me falar: não, mas Daniel, você não sabe quem são? Eu falei: não faço ideia. Essa menina E as pessoas traiu ficavam o chocadas cara com isso. Quando o Arthur Aguiar entrou no BBB, você não lembra? Lembro. Eu vim falar pra você, quem é Arthur Aguiar? E aí eu fui fazer E aí fofoca. você me fez a fofoca toda e eu não sabia quem era. A própria Jade Picon também, que ela Eu tinha sabia. pegado não sei quem. Ela namorou o João Guilherme. Que eu também não faço ideia de quem seja. É o Eu sou filho do completamente Leonardo, alienado o cantor com... Leonardo. Tá.
Eu sou completamente alienado Ele com o fez mundo de Chiquititas. subcelebridade. Tá, não. Ele As- namorou a as Larissa minhas Manoela. Chiquititas ele não fez. Não, mas ele fez Ah, Chiquititas. tá. Não, tudo bem, mas aí pra mim fazer O Chiquititas, Carrossel. a Acho que minha os dois. referência é 1997. Ele namorou a Larissa Manoela. Tá. Mas tá vendo? Eu nunca me interessei por fofoca de celebridade. Eu gosto de saber as fofocas das pessoas que eu conheço, da minha família, dos meus amigos. Ah, e eu tô gosto de topão. qualquer fofoca, porque eu preciso falar isso. Eu sei que a gente, né, já tá falando bastante. Mas uma vez eu fui sair com 2 pessoas, assim. A gente ia pra um forró. E aí, antes de a gente ir pra esse forró, a gente foi pra uma praça, que também rolava um forrozinho. E aí, uma das pessoas encontrou um grupo de pessoas Hum. que era, tipo, amigos do namorado dela, que Tá. não gosta de fofoca. Só que o namorado não tava viajando, uma coisa assim. E aí a gente chegou ali, sabe, pra cumprimentar? Tipo, oi, não Sim. sei o quê, fulano tá viajando, essa aqui é minha amiga, tananã. E ali a gente tá fazendo uma hora pra sair. E era, sei lá, umas 9 e pouco, acho que mais tardar 10 horas da noite. E aí a gente conversando, até que esse grupo de pessoas, que eram amigos do namorado dela, começaram a fofocar. E ela meio que se intrometeu, chamou meio que a gente começou a fofocar. E aí eu perguntava, né, porque eu não tava entendendo, tipo, não, mas e fulano? Esse fulano é quem na história? E aí o que você disse? E aí o que aconteceu? Resumo, nós saímos dessa praça 3h30 da manhã. Vocês não foram ao forró. Claro que não. Vocês ficaram fofocando. A gente ficou fofocando. E foi num nível de fofoca que uma das pessoas de quem eles estavam falando mal, o parente estava perto nessa praça. Olha. Então, sabe quando os jogadores de futebol se reúnem em montinho pra discutir umas táticas de Sei, jogo? todo mundo bota a mão assim no ombro um do outro e se fecha assim num A gente círculo. fez isso no meio de uma praça de madrugada pra pra fofocar. continuar a fofoca. Lembrando Raquel, que eu não conheço as pessoas. Raquel, me chama quando gente acontecer ia pra um isso. Ah, a gente ia pra um forró. Eu não cheguei no forró. Por uma coisa muito melhor, pela fofoca. Muito melhor. E uma das pessoas falou assim, a gente não vai mais pro forró, né? A gente, Não, claro que não. Não, continuando. Continue, Aí agora é fulano. E eles adoraram, porque foi tipo uma reunião, porque todos moravam juntos. Então foi quase uma reunião de condomínio, em que eu e minhas amigas, a gente meio que intermediava. Pra falar mal. Pra falar mal de uma certa pessoa da casa. E Tá minha amiga... vendo como é que o falar mal de uma certa pessoa da casa une? Une. Pergunta se eu conheço essas pessoas. Se eu lembro da cara delas. Não, mas eu lembro da fofoca. Tá vendo? É isso. É conhecimento. É conhecimento, é novas amizades. Eu sou da sociolinguística, né? Então, assim, é Tudo o social, é ali, é o contato, é a língua. É. Eles não eram brasileiros, então, assim, tinha coisa da cultura. Sim. Se eles fofocam da mesma forma que a gente fofoca. Você tava ali fazendo uma análise do discurso. Você Exatamente, não tava... análise do discurso. Tá aí. Eu vou passar a usar esse eufemismo, assim. Eu quero analisar a O fofoca. discurso, eu uso o Bakhtin. O Menguenô. Eu uso o Charrodot. É isso. É isso. Fofocamos pra cacete. Se você... O episódio sobre fofoca acabou, mas se você tem fofoca, pode mandar pra gente, porque a gente quer saber. Claro. E se quiser que a gente se intrometa e dê conselhos, estamos aqui pra isso. Meu sonho é dar conselho pros outros. Sou bom conselheiro, não sou, Raquel? Tchau, Sou bom. gente. Então é isso, gente. Beijo, tchau, até a próxima. Beijo. Fofoquem.